Não fique desapercebido. Não fique desapercebida. Porque o que Deus está entregando aqui é uma porção única. Em 2 Crônicas, no capítulo 7, no verso 14, diz: então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha presença e se afastar dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua terra. Deus está te chamando para um tempo de despertar. Deus está te convidando para um tempo de ativação. Não fique desapercebida. Essa palavra aqui, ela está muito conectada com tudo aquilo que nós estamos vivendo, com tudo aquilo que Deus tem liberado sobre as nossas vidas. E olha que interessante, para você receber aquilo que o Senhor está liberando, para que você entenda aquilo que eu vou profetizar sobre a tua vida, eu quero te trazer um pouco aqui o contexto desta história. No capítulo 7, aqui, a dedicação do templo é o que eles estão vivendo naquele cenário. É o que Salomão está vivendo. O templo ele acabou de ser construído aqui. E a palavra de Deus vai declarar aqui no verso 1 que quando Salomão terminou de orar, desceu fogo do céu e queimou os holocaustos e os sacrifícios, e a presença gloriosa do Senhor encheu o templo. Olha que momento em que Deus fala com Salomão. O templo ele havia acabado de ser construído. O fogo desce do céu, a glória do Senhor enche a casa. O povo se prostrou diante daquela presença gloriosa. E a palavra de Deus vai dizer que houve sacrifícios de louvor e celebração. E então, vem algo aqui tão poderoso, que é quando o Senhor vai entregar a resposta para Salomão. E o que mais me chama a atenção nesse texto é que a glória vai encher o templo, a glória vai encher o ambiente, e eles são cheios da glória de Deus. Só que Deus só vai responder Salomão na calada da noite. Olha que forte isso. É por isso que às vezes alguém entra num propósito como esse e fala assim, como é difícil, mas deixa eu te falar uma coisa, oração de madrugada não pode fazer parte só de um propósito, tem que fazer parte de uma cultura de vida de oração. Gente, vocês não têm noção o que é clamar pela madrugada, o que é buscar ao Senhor, mas ele não ouve de dia? Ouve. Eu não posso orar outro momento? Você deve orar outro momento, porque a oração é uma rotina, é um cotidiano. Não é só quando eu estou de joelhos, é quando eu estou andando, trabalhando. É uma conversa diária com o Senhor. Mas tem momentos que você vai ouvir Deus falar contigo de uma forma tão diferente, quando todo mundo está em silêncio. Deus não vai responder Salomão no momento em que a glória está descendo. É óbvio que ali já é uma resposta da presença de Deus. Mas Salomão vai falar com o Senhor e ele não responde de imediato. Ele vai responder certa noite, quando todos estão dormindo. Tem até uma brincadeira que diz que a fila é menor na madrugada, porque muitas pessoas estão dormindo, né? Deus vai falar com ele. E é exatamente aqui no verso 11, ó. Salomão terminou o templo, concluiu tudo o que havia planejado fazer na construção do templo e do palácio. Então, certa noite, o Senhor lhe apareceu. E olha o que o Senhor vai dizer: eu ouvi a sua oração e escolhi este templo como um lugar para se fazer sacrifícios. Olha que forte. Certa noite o Senhor apareceu a Salomão. E Deus fala depois de uma grande manifestação com ele. Deus não vai falar com ele apenas sobre o que acabou de acontecer. Não. Presta atenção para você receber o que eu vou liberar sobre a tua vida aqui. O que os céus
quer liberar sobre a tua vida aqui. Ele começa a preparar Salomão. Deus, tá? Começa a preparar Salomão para os dias que ainda não chegaram. Deus vai falar com ele que haveria dias. E ele diz: e se eu fechar o céu para que não chova? Ou seja, em outras palavras, Deus está falando: Salomão, haverá dias que vocês ainda não conhecem. Haverá dias que vocês ainda não têm ciência do que irá acontecer. Para quem não entrou aqui desde o primeiro dia, eu estou debaixo de uma palavra, estamos debaixo de uma palavra, aonde já tem um tempo que o Senhor tem falado comigo. E desde 2022, eu já falei isso em outros propósitos, já compartilhei isso com outras mulheres. O Senhor me deu uma visão sobre o que iria acontecer com a nação do Brasil. E eu via todas as nações passando um momento de grande caos. E de repente, vinham pessoas de todos os lugares das nações para poder pedir ajuda para o Brasil. E o Brasil se tornava um lugar de refúgios para outras nações. Só que o que o Senhor vem falando comigo e com outras pessoas nesses últimos dias, que antes do Brasil se tornar esse refúgio, antes desse grande avivamento que está chegando, que irá chegar, que vai começar pela nossa nação, haverá um grande dia. Aonde será um grande dia de ai? Meu Deus! Só que entenda uma coisa, Deus não envia a guerra sem antes enviar o escape. O que Deus estava fazendo com Salomão naquele momento a glória desceu, Salomão estava agradando ao Senhor, o povo estava clamando, o templo é cheio da glória de Deus, mas ele vai dizer: Salomão, eu estou te preparando para dias que irão chegar e que você ainda não conhece. E quando esses dias chegarem, vocês precisarão saber como responder. Ei, mulher, você não está aqui por acaso. Você não está aqui aleatoriamente. Você não foi convidada para estar em mais um propósito. Aleatoriamente você está aqui porque o Senhor quer te preparar para um dia que está breve, que está chegando. O Senhor quer te preparar porque enquanto você estiver de pé, enquanto você estiver de joelhos diante do Senhor, pode chegar o dia mau, pode chegar a calamidade, mas a tua casa estará guardada, diz o Senhor. E é aí que entra essa nossa madrugada. Primeira coisa que Deus quer nos ensinar aqui: Deus está preparando hoje você para dias que ainda não vimos. Ah, dia temível. Ei, essa é a primeira coisa que o Senhor quer ativar em nós, a igreja do Senhor Jesus. Deus está fazendo em nós hoje algo que talvez só vamos entender nos dias que virão. É por isso que algumas coisas estão acontecendo dentro da tua casa, na empresa que o Senhor te colocou, dentro do ministério que Ele te confiou. Você não está entendendo, porque Deus está permitindo você viver cenários de processo para te forjar para dias que estão por vir. Deus quer fazer algo para que você possa estar de pé no amanhã. E enquanto você não entender isso, você não vai conseguir permanecer no propósito. Entenda uma coisa: não é como nós começamos, mas é como iremos terminar. Orabasturibi cantarai. Está havendo uma guerra no mundo espiritual e tem pessoas que já estão vivendo essa guerra. Algumas é na mente, outras é no casamento, outras é no físico, outras é no ambiente onde você está. Deus está dizendo: eu estou te preparando hoje para dias que você ainda não viu. Salomão não sabia quando o céu seria fechado. Deus falou com ele, olha só.
E quando eu fechar o céu, depois você lê esse capítulo 7 inteiro. Ele não é grande, ele é pequeno. Você vai entender, estou trazendo um resumo para você entender o que o Senhor está fazendo. Salomão não sabia quando viria a crise. E sabe o que me chama mais atenção? Salomão acabara de sair, né? De um culto profético, de um lugar profético, de um ambiente onde a glória desceu. Mas ainda assim ele vai descer na madrugada. Salomão não está fazendo um propósito de oração. O que eu entendo é que Salomão tem uma vida de oração na madrugada. Salomão tem uma vida com Deus. Salomão não precisa que abra um propósito para ele descer na madrugada. Salomão tem uma vida. Isso aqui me faz lembrar o meu pai. Desde quando eu era criança, eu não consigo lembrar um momento do meu pai se ele não acorda às 3 horas da manhã para orar. Se eu ligar agora para o meu pai, ele vai estar acordado. Porque ele está orando. É uma vida. Não é uma vida somente de um propósito de 40 dias. É um relacionamento. É uma vida que faz parte, é uma cultura de oração. Salomão tem esse relacionamento com o Senhor. Salomão, ele sai de um culto profético, ele vai descer mais uma vez. Ele poderia falar, eu recebi o suficiente, agora eu vou dormir, vou ficar em paz, porque amanhã vai ter um culto deste de novo e eu vou mais uma vez me abastecer. Salomão não é o consumidor que só quer receber a presença. Salomão quer entregar a glória para o Senhor. Salomão quer descer mais diante do Senhor. E Salomão não sabia. Salomão não tinha ideia do que estava por vir. Mas Deus já estava dando a direção antes da necessidade aparecer. Talvez você está dizendo aqui, não faz sentido para mim esta palavra. O Senhor está dizendo, faz sim, é por isso que você está aqui. Deus quer te dar uma direção antes daquilo que está por vir acontecer. Deus está forjando você para os dias que irão vir. Pastora, você está querendo assustar? Não, não estou não. Sabe por quê? Porque alerta de Deus não é para nos assustar. Traz paz. É Jesus no meio da tempestade dizendo, eu estou aqui, pode dormir tranquilo. Quem sabe quem comanda o barco não tem medo de tempestade. Quem sabe quem comanda o barco, quem liberou a palavra que você vai chegar do outro lado, vai dormir na tempestade. Certa vez os discípulos estão no barco e vem uma grande tempestade. O mar começa a ficar bravio e o mar começa a ficar agitado, o barco balança e eles estão dizendo, cadê Jesus, cadê Jesus? Quando de repente se deparou, Jesus está dormindo na polpa. E eles vão lá acordar, ei, tu não te importas, mestre, que pereçamos. Jesus disse, eu não disse que vocês iam chegar do outro lado? Vocês iam chegar do outro lado. Vocês iam chegar. Se eu liberei a palavra, não importa a tempestade. Então entenda uma coisa, todas as vezes que Deus libera uma palavra, Ele permite o vento para te forjar nele, mas não é para te colocar medo, é para mostrar, revelar o que está no teu coração. É se você acredita no que Ele liberou ou se você se apega com o que está acontecendo naquele momento. Jesus disse, eu liberei, eu não falei? Vocês vão passar para o outro lado. Salomão está vivendo algo que não era o caos, diferente. Salomão está vivendo um momento de glória, um momento onde a glória enche o templo, mas ele permanece no lugar da adoração, no lugar da entrega, mesmo não sabendo o que estava por vir, mesmo não sabendo da crise que viria, mas Deus já estava dando a direção antes da necessidade aparecer. E isso aqui muda a maneira como nós olhamos para esses 40 dias. Ei mulher, ei igreja do Senhor, eu não quero que você pense que estamos cumprindo mais um propósito de 40 dias, não. Eu quero que pense, Deus está nos preparando. Porque existe uma diferença enorme entre passar por 40 dias e ser trabalhado por Deus durante esses 40 dias. Deus não quer só que você passe por esses 40 dias. Ele quer que você permita Ele forjar em você o preparo para você viver o que está por vir. Oh, aleluias.
Os 40 dias precisam nos tornar perceptivos. Você vai ver aqui na Bíblia, períodos de 40 dias aparecem momentos de preparação. Momentos de 40 dias aparecem momentos de transição e confronto. Noé atravessava as águas. Olha isso. Moisés permanece diante de Deus. Isso tudo durante 40 dias. Elias caminha até o Monte Horebe. E Jesus passa pelo deserto antes de iniciar o seu ministério publicamente. 40 dias. Olha como que esse 40 é profético. Quantas situações aconteceu durante 40 dias. Não precisamos transformar um número de 40 em uma fórmula. Não é sobre isso. Mas existe aqui um princípio que Deus quer nos ensinar. E eu acho lindo isso. Deus usa determinadas estações para preparar pessoas antes de uma nova estação. Antes de uma nova etapa. O que Deus está formando em nós. O que Ele quer formar em nós nesses próximos 40 dias. Porque talvez nossa preocupação esteja sendo o que vai acontecer depois desses 40 dias. Não é sobre isso. Enquanto Deus está perguntando quem vocês se tornarão depois dos 40 dias. Isso aqui é muito mais profundo. Olha o que Ele vai dizer e eu vou finalizar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha presença. Olha só, Deus não disse se o mundo se humilhar. Ele disse o meu povo que se chama pelo meu nome. Deus está chamando o próprio povo dele. Deus não está chamando o mundo. Deus está chamando o povo dele. Então essa palavra não é primeiro para quem está lá fora, não, é para nós. Existe um perigo espiritual muito sério aqui acontecendo. Está vivendo uma estação de Deus e não percebeu o que Ele está fazendo. Ei, você pode participar de uma reunião como essa e não perceber o que Ele está fazendo. Pode viver um mover e não compreender o tratamento que Deus está fazendo. É por isso a oração desta madrugada não precisa ser apenas Deus faz alguma coisa. Não é sobre isso. A oração pode ser Deus, abra os meus olhos para eu perceber o que tu já estás fazendo. Se humilhar. Porque Deus começa pela humilhação. Você já parou para pensar? Porque a humilhação quebra a autossuficiência. Quando eu acho que já não sei, quando eu já não consigo mais escutar, quando eu não escuto, quando eu acho que não consigo sozinho, eu não busco. Você já parou para pensar? Quando a gente acha que já sabe de tudo, você não consegue mais escutar. Quando você acha que você consegue sozinha, você não busca mais. Quando eu estou cheia de mim, eu tenho dificuldade de perceber a direção de Deus. Mas quando eu me humilho, eu digo, Senhor, eu preciso de Ti. E talvez essa seja um dos maiores frutos que esses 40 dias precisam produzir em mim e em você. A sensibilidade espiritual. Não simplesmente mais uma emoção. Não simplesmente mais um conhecimento. Não, mulher. Não é simplesmente mais reuniões. Deus está liberando este ambiente profético para você viver uma sensibilidade para perceber Deus, para saber quando Ele está corrigindo, quando Ele está direcionando, quando Ele está fechando uma porta, quando Ele está abrindo a outra porta, quando Ele está dizendo volte, buscar a minha face. Deus não diz somente para buscar uma solução. Ele diz buscar a minha presença. Essa é outra chave para esses 40 dias. Não estamos buscando somente o que Deus pode fazer.
Estamos buscando o próprio Deus. Ele está te chamando para buscar mais. Ele está te chamando para você descer mais. Deus tem mudança de vida para mulheres aqui. Deus tem transformação de cativeiro. Deus tem mudança de casamento. Deus tem transformação. Mas Ele precisa manifestar a glória dele num ambiente onde existe sensibilidade. Senão você não vai conseguir entender o que ele está fazendo e não vai conseguir ouvi-lo, senti-lo. Eu vou finalizar aqui porque a gente não tem mais tempo. Mas entenda uma coisa: arrependimento não é somente sentir, é voltar, é deixar, é mudar de caminho. E é por isso que nesses 40 dias não são apenas sobre aquilo que queremos receber, também são sobre aquilo que precisamos deixar para trás. O que é que você precisa deixar para trás? Talvez existam pensamentos que precisam ficar, hábitos que precisam ser deixados, relacionamentos, comportamentos, caminhos que Deus já mostrou que não pertencem à próxima estação que está por vir. E Deus está dizendo: não entre nos próximos dias carregando aquilo que eu estou mandando você deixar nesses 40 dias. Não sabemos quais são os dias que virão. Não sabemos. Essa talvez seja a parte mais forte deste momento que nós estamos vivendo. Não sabemos o que vem. Salomão também não sabia, mas Deus sabia. E é por isso que Deus preparou o povo antes. Eu não sei o que virá, mas eu sei quem está me preparando para aquilo que virá. Senhor, eu quero orar com cada mulher que aqui está. Senhor, nós precisamos perguntar o que Deus falou, o que Ele está tratando, o que eu preciso abandonar, o que Ele está despertando. É assim que nós queremos fazer a oração nesta madrugada. O que é que o Senhor quer despertar em nós que ainda não conseguimos ter a sensibilidade de sentir, de entender? Nos desperta, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais. Abra. Talvez nós tenhamos chamado esses 40 dias de propósito, mas talvez o céu esteja chamando isso de preparação. Porque existe uma diferença entre terminar 40 dias e atravessar esses 40 dias. Ei, você pode terminar contando os dias, ou você pode atravessar os dias sendo transformada por Deus. Será que você pode declarar: Senhor, eu não quero chegar nesses dias que virão desapercebida. Eu não quero que Deus esteja fazendo algo em mim e eu não perceba. Eu não quero viver esses dias sem perceber o que Ele está fazendo. Eu não quero uma nova estação sem sentir o que Ele já está fazendo. Eu não quero uma nova estação. Eu não quero que comece uma nova estação. Eu quero que continue vivendo este tempo novo, essa transformação de mente. Eu quero, Senhor Jesus, viver aquilo que eu nunca vivi com o Senhor. Senhor, então eu peço ao Senhor: toca, Senhor, nesta mulher de uma forma diferente, para que ela possa ter a sensibilidade de entender o que o Senhor quer fazer, o que o Senhor já está fazendo. Eu quero profetizar sobre a tua vida que nós não iremos finalizar sem entender o que Ele já está fazendo. Se o meu povo se humilhar, o Senhor está nos chamando para um tempo de humilhação, de quebrantamento, porque pertencemos a Ele e queremos estar como Maria, buscando a melhor parte. Deus está dizendo: se você se humilhar, eu vou mudar aquilo que você não tem mais o controle. Nunca teve, na verdade. Senhor, nos encha da tua presença.
Enche esta mulher, porque é uma nova estação. O Senhor está dizendo, não é tempo mais de parar. Não é tempo mais de voltar. Diz o Senhor, há uma nova estação. E é por isso que Ele te chamou. Desperta. Desperta. Porque eis que estou fazendo uma nova coisa. Deixando para trás o que ficou. O Senhor te convida para seguir adiante, olhando para o alvo que é Ele.